Agora sim, obrigado. Agora sim, João 15:16. Nós estamos, como Levi disse, iniciando a campanha de missões estaduais. E para que a gente não tenha uma campanha após a outra, embora isso não seja nada de errado, mas para a gente pensar em outros desafios que temos na nossa igreja, nós estamos então unindo duas campanhas numa só, que é a de missões estaduais e a missões locais. Ano passado, os irmãos não fizeram a campanha de missões estaduais, mas precisamos retomar esse processo, esse projeto, e faremos então as duas juntas. E é a campanha talvez mais ousada que nós vamos fazer, porque já soltando um spoiler, o objetivo da nossa campanha de missões estaduais é ajudar o evangelho no estado de Goiás. Mas o objetivo da nossa campanha de missões locais, como ficou definido no nosso planejamento estratégico, aprovado lá em novembro, é reabrir nosso projeto missionário em Paranaiguara e Itaguaçu. Por isso nós teremos um desafio de uma oferta muito ousada, e também já vem o spoiler de imediato, R$120 mil é o nosso alvo. É diferente das últimas campanhas que fizemos, em que o alvo foi colocado no coração de cada um dos irmãos. Este é uma espécie de definição para a igreja, porque é o que nós precisaremos para parte ser enviada desse valor ao estado do Goiás, e a outra parte nos ajudar na manutenção de dois projetos missionários que pensamos em uni-los num só, Paranaiguara e Itaguaçu. Nós vamos voltar a falar disso, mas antes, João 15:16 é a base, é a divisa da nossa campanha de missões, que a gente pode recitar. Não fostes vós, todos juntos, que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Primeira expressão de Jesus, especificamente nesse texto, o que se destaca, não é a primeira expressão, o que se destaca é o fruto que permanece. E a ênfase desse versículo é o fruto que permanece. Mas a primeira expressão de Jesus é: não, vocês não me escolheram, eu vos escolhi. E a gente pode pensar que isso tem a ver com a soteriologia, a gente pode pensar que isso tem a ver com a escolha para a salvação, mas não. Porque esse texto, Jesus não está falando com toda a cristandade. Esse texto é parte do discurso de Jesus que começa no capítulo 14, após a instituição da ceia que nós vamos celebrar hoje. Capítulo 13, ele celebra a ceia, capítulo 14, 15, 16, ele tem o discurso dele. Se a sua Bíblia é daquelas que tem as palavras de Jesus em vermelho, pode olhar, que capítulo 14, 15 e 16 é quase 100% vermelho. É Jesus falando. E especificamente o capítulo 15 vem depois de uma pergunta, uma das 3 ocasiões em que alguém fala naquela ocasião, em que Judas Tadeu faz uma pergunta para Jesus e diz: Jesus, o senhor está dizendo que vai se revelar a nós e não ao mundo. Como é isso? Porque a expectativa dos apóstolos, e de certa forma é a nossa expectativa até hoje, é que Jesus se manifeste de uma forma que resolva tudo. É meio até contrassenso na nossa cabeça crer num Deus que pode tudo e nem tudo acontece. É meio difícil para quem não tem submissão a Deus acreditar num Deus que é todo poderoso, mas que algumas coisas não mudam. E naquele dia Jesus estava falando sobre ir para o Pai, estava falando sobre caminho, estava falando sobre tantas coisas, estava dando um nó na cabeça dos apóstolos, a ponto de antes Filipe ter perguntado: Jesus, nos mostra o Pai, que está tudo resolvido. E Jesus usa aquela expressão máxima de João 14, eu sou o caminho, porque quem vê o Pai, vê a mim, quem me vê, vê o Pai. Você não precisa de um caminho para o Pai, porque eu sou o caminho.
Estava dando um nó na cabeça até Tiago fazer essa pergunta: por que o Senhor não se revela ao mundo? Por que o Senhor está se revelando a nós? A expectativa deles era de que Jesus ali instaurasse um reino político. Como é a nossa expectativa quando um ente querido está na UTI, quando uma injustiça acontece? A nossa expectativa é da manifestação do poder de Deus. E às vezes esse poder é manifestado no particular. Às vezes a transformação não é o milagre da cura. Às vezes a transformação é o lidar com a perda. Essa pergunta de Judas Tadeu que Jesus explica no capítulo 14, no capítulo 15, que culmina com essa expressão. Então, quando ele diz, eu vos escolhi, ele está se referindo aos 12, os únicos que estavam naquela ocasião. Jesus possuía mais de 500 discípulos. 1 Coríntios 15, numa ocasião após a ressurreição, ele aparece a mais de 500 pessoas. E Lucas capítulo 6 deixa claro que aqueles 12 foram fruto da escolha de Jesus dentre a multidão de discípulos que o seguiam. Ele sobe a um monte, Lucas capítulo 6, passa toda a noite em oração, e uma quantidade de discípulos abaixo daquele monte. E quando ele desce, ele escolhe 12, a quem ele dá o nome de apóstolos, enviados. E agora ele está lembrando para aqueles 12, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Não é salvação, é propósito. Não é escolha para a salvação, é escolha para a missão. E ele reforça isso no versículo 16 que estamos usando para reflexão agora. Eu vos designei, eu dei a vocês uma tarefa. Isso responde à pergunta de Judas Tadeu: o senhor vai se manifestar ao mundo? Não. Vocês vão. O senhor vai resolver o problema de Jerusalém? Não. Vocês que vão. Você vai trabalhar com a cultura do momento que é pedófila, a cultura do momento que é imoral. O senhor vai fazer o que para resolver essa cultura, Jesus? Eu vou enviar vocês. João 15,16 resume um conceito cristão chamado de delegação, e que é uma mudança brusca, radical, da forma de Deus lidar com o mundo. O que os apóstolos estavam esperando era o milagre da libertação de Jerusalém. E eles estavam na esperança do milagre tardio. E o que Jesus está dizendo é: não é um milagre tardio, não. É um milagre que não vai acontecer. Porque a manifestação do poder de Deus continua, lógico, ele é soberano, mas ele está meio que mudando, dizendo agora é com vocês. Ele disse isso em João 14, 12, dizendo: vocês, porque creem em mim, vão fazer obras maiores do que as minhas. Jesus estava dizendo: vocês vão fazer coisas muito maiores e mais impactantes do que as que eu fiz. É nitidamente uma mudança no trato de Deus no mundo, para o que nós chamamos de delegação. Tanto, essa é uma pergunta de um dos livros de Philip Yancey, que é: por que Jesus não apareceu a Pilatos depois da ressurreição? Por que depois de ressurreto, Jesus não foi até o Sinédrio, até Herodes, até aqueles que o haviam condenado? É a pergunta de Judas Tadeu
Jesus, agora que o Senhor ressuscitou, não que ele fez, a pergunta dele em João 14 é: o Senhor vai se manifestar? Eu estou pegando essa pergunta e colocando para depois da ressurreição, para entendimento. É agora, Jesus? Ele diz: não, porque não será um homem que ressuscitou aparecendo para Pilatos que vai transformar o mundo. Não será uma manifestação de poder. Não será o anjo de cura passando em todas as UTIs que vai transformar o mundo. Não é o poder que transforma esta sociedade. O que transforma é cristãos que foram designados, que foram comissionados. Para quê? Para ir e dar fruto. Nós continuamos orando pelas UTIs. Ontem oramos pela filha da doutora Cristina, coloquei isso na sala de oração às 6 da manhã, pela misericórdia de Deus, ela está fora. Continuamos clamando por situações as mais diversas e continuamos vendo o poder de Deus em curar, em abençoar, em transformar, em libertar. Deus continua fazendo milagres, mas em João 15 ele está dizendo: eu estou delegando vocês. Em João 14 ele está dizendo: vocês podem fazer coisas maiores do que as que eu fiz, porque agora vocês são a representação de Deus neste mundo, para que vades e deis fruto. E aí ele utiliza em todo o texto de João 15, você pode voltar aos versículos iniciais, ele utiliza muito da figura da videira. O goiano deve entender muito bem de planta, não é? A gente vive do agro de certa forma aqui. E é bem interessante porque a vida da planta, ela vem de duas partes, né? Ela vem da raiz, que tira da terra alguns nutrientes, e ela vem das folhas por causa da fotossíntese. Por isso que o centro-oeste é um bom lugar, né? Tem sol o ano todo e boas terras. Na ilustração de Jesus, ele diz que ele é essa planta. Não apenas a raiz, mas essa seiva, essa vida que circula pela videira, que circula por qualquer outra planta. E nesse sentido ele fala muito de permanecer nos versículos iniciais de João 15. E por que estou usando da botânica para falar disso? Porque a delegação significa que nós estamos tão unidos a Jesus que nós participamos da vida. Por isso a figura da planta é perfeita, porque os galhos também produzem não só o fruto, mas eles também produzem a vida que circula na planta. Não que a gente participe da divindade de Deus, não que a gente participe da vida de Deus em si, mas que o fruto é consequência exatamente da nossa união com Ele. Ele já está em nós. Nessa parte da delegação, em João 14, ele disse: sabe por que eu não vou me manifestar ao mundo? Você pode acompanhar comigo, João 14? Sabe por que eu não vou me manifestar ao mundo, Tiago? Ou Judas, versículo 23, Judas Tadeu, não Iscariotes. Porque eu só vou me manifestar a quem me ama, a quem guarda a minha palavra, a quem será amado pelo Pai. E esse que o ama, que guarda a sua palavra, o Pai também o amará e fará nesta pessoa uma morada. Deus não está mais no templo, Deus está em cada um de nós. Por isso a figura da planta é tão preciosa, é tão completa, é tão bonita, é maravilhosa. E é essa figura que nós precisamos entender mais e mais para exercer essa tarefa de frutificar. Por duas vezes no texto de João 15, tanto no versículo 7, quanto no versículo 16 que nós lemos, Jesus mistura fruto com oração. Se permanecerdes em mim, aquela ideia de que a vida também está nas folhas, aquela ideia de que
permanecemos na obra de Deus, permanecemos em Deus e Ele em nós, não misturando as coisas, mas essa união nossa nos propósitos dEle, essa união nossa na vida dEle. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, versículo 7, vocês podem pedir o que quiser, e vos será feito. E no versículo 16, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. A vida espiritual é muito mais do que contemplação. A vida espiritual é também uma vida de ação. Por isso a ilustração perfeita da planta, da videira ou de qualquer outra planta. Nós temos a vida que temos nas raízes, a vida que vem da palavra, a vida que vem de Deus, a presença de Deus em nós. Mas nós também nos unimos a Ele para produzir vida e o fruto neste mundo. E esse texto nos chama para pensar nos dois tipos, nos dois dilemas da vida cristã. Nós temos o cristão que trabalha muito. Eu observo, e não estou pensando, estou pensando especificamente em algumas pessoas agora, sim, tem algumas pessoas no meu sentimento, no meu coração, que trabalham muito. Mas a vida cristã é mais do que trabalhar na igreja e para a igreja. É mais do que o evento. É mais do que a atividade. Não é só o fruto. E tem muita gente que frutifica e muito. Mas o desafio que Jesus fala, o primeiro deles, para a vida cristã moderna é: não basta frutificar, é preciso permanecer, é preciso ter essa vida de oração diária, essa vida de permanência, de amor a Deus, de paixão diária. E o segundo, e aí eu não estou pensando em ninguém, meu coração está sem ninguém nesse momento, é a pessoa que tem mais oração e menos ação. Tem mais contemplação, tem mais reflexão, tem mais vida devocional, mas não é de tanta ação, não é de tanto fruto. E essa é a grande maioria dos cristãos hoje. A grande maioria. Alguns meses atrás eu participei de um podcast na Junta de Missões Nacionais e uma das frases que foi cortada daquele podcast fala sobre o igrejado. O igrejado, na definição que falo naquele podcast, é o membro comum de igreja, que entra, senta, participa, mas que não gera fruto. E eu recebi muita crítica naquele podcast, foram mais de 20 mil visualizações, e recebi muitas críticas como se as pessoas estivessem dizendo: é errado ser crente agora? E a discussão com algumas foi por ligação, dizendo: sim, é errado esse tipo de vida cristã, que é tão forte na fé, na doutrina, mas que não frutifica. Nos últimos anos, o cristianismo evangélico brasileiro, ele tem se tornado esse cristianismo que é mais religioso do que de ação. E igrejas têm se tornado, em muitos lugares, e nós temos que lutar contra isso, tem se tornado um ambiente de proteção, onde eu posso criar meus filhos, onde eu tenho excelentes relacionamentos, onde eu tenho experiências maravilhosas, mas que não impactam a sociedade. Por isso, os dois desafios: uma vida operosa, uma vida de muita atividade, mas que seja uma vida espiritual. Que essa vida de Jesus não esteja só no evento, esta vida de Jesus não esteja só no ajuntamento, esta vida de Jesus em nós não esteja só por causa do ministério ou departamento que cuidamos, mas ela alcance a família, alcance os vizinhos, ela transforme a nossa própria vida em casa. Segundo,
que toda a nossa qualidade, que todo o nosso tempo gasto em comunhão com o Senhor, toda a nossa maravilhosa vida de oração e reflexão, ela resulte em novos discípulos, novos frutos. E Jesus, ao envolver oração e fruto, ao dizer que uma coisa é ligada à outra, ao falar de que se nós produzimos fruto, nós temos mais fé para a oração, nós temos mais resposta de oração, e se nós produzimos fruto, as nossas orações são mais respondidas até. Ao misturar esses dois assuntos, ele destaca um detalhe desse fruto. O fruto precisa permanecer. Não é um fruto temporário. Não é uma ação que fazemos na vida de alguém, a influência na vida de alguém para uma decisão. Mas é uma influência na vida de alguém para uma transformação total. Transformação que já aconteceu na nossa própria vida. Assim, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, antes da gente passar para o desafio de missões. E tomar a sua oração e fazer a sua oração individual agora, lembrando desta expressão, a vida plena, ela é a vida com Deus e a vida frutífera. Eu te desafio a encarar esses dois extremos. O tão ativo, que não experimenta a vida de Jesus. Experimenta as alegrias dos eventos, das atividades, mas não experimenta a alegria de permanecer em Jesus. Segundo, o desafio de que a sua vida espiritual saia do seu quarto secreto, saia deste templo e alcance a todos. Esta é a vida plena, a vida da qual você não se arrependerá, a vida livre de ansiedade, de depressão ou de qualquer outro desses nossos sentimentos modernos, porque é plena. Eu quero te convidar a orar. E em oração, pedir para que você saia de um desses extremos e experimente a vida plena, que é tanto prática, quanto é tanto frutífera, quanto de comunhão com Ele. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos, porque a resposta à oração que fazemos, que precisamos de Ti, já foi dada. O Senhor mora em nós. E por morar em nós, Pai, o Senhor nos dá uma paz que vai além de todo entendimento. E agradecemos, Pai, porque os frutos que tanto queremos em qualquer área da nossa vida, seja nos nossos negócios, seja nos nossos ministérios, uma bênção que vem de Ti. E sobre cada um aqui, Pai, nesta hora, tanto aqueles que estão tão preocupados em frutificar, e esquecem de permanecer no Senhor, que o Senhor abençoe. E que o Teu Santo Espírito prometido em João 14, em João 15, em João 16, e que está em nós, que o Teu Santo Espírito nos ajude a não vivermos na dependência de eventos e atividades,
mas que esses eventos e atividades sejam consequência do permanecer no Senhor. Não queremos apenas a metade da realização em Ti, o trabalhar para o Senhor sem viver para o Senhor. Nos ajude não a trabalhar para o Senhor, mas a trabalhar com o Senhor. Que essa permanência transforme as nossas famílias. Que a alegria que temos na igreja seja a alegria que temos em casa. Que a alegria que temos ao trabalhar para o Senhor seja a alegria no secreto, seja a alegria em família. Pedimos também, Pai, pela vida de cada um, que tem o seu devocional diário, que ouve a Tua voz, que tem uma comunhão tão maravilhosa contigo, mas que agora o Teu Santo Espírito está revelando quão poucos são os frutos disto. Ajuda, Pai, que cada um nesta condição frutifique mais e mais. Não se limite ao quão bom é a Tua presença e que viva a delegação, que viva o ir e produzir muito fruto. Ó Deus, o Senhor nos uniu como igreja. Quantas coisas nós poderemos fazer de Rio Verde para o mundo. Porque o Senhor está em nós, a Tua vida está em nós. O Senhor nos escolheu para dar frutos e frutos que permanecem. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.